Olá, meus queridos do sexto ano, vamos para a correção da semana 5 do PET de vocês e o tema é os povos da Mesoamérica. Vamos ali ver um pouquinho sobre maias, astecas e incas. Vamos lá então? O continente americano começou a ser povoado em torno de 1.400 anos atrás. No decorrer desse período foram surgindo vários povos que viveram na Mesoamérica e na América do Sul, as quais abordaremos neste texto com foco nos astecas, maias e incas. Aí tem um mapa aí da Mesoamérica, essa região aqui que fica ali naquele pedacinho onde liga o México com Guatemala, Honduras, naquele pedacinho ali, tá bom? Este trechinho aqui, então, viveu um dos povos mais importantes da nossa história. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No caso aí, os astecas. Os astecas viveram aí na parte sul do México e América Central, onde chamamos de Mesoamérica. Também foram conhecidos como mexicas. A história, gente, dos astecas é muito legal, principalmente que eles eram um povo que saiu lá da região do Texas e foram caminhando até encontrar um local para eles montarem ali a civilização deles, as casas onde eles iam ficar. Eles tiveram, receberam uma visão de que onde eles encontrassem uma águia pousada em cima de um cacto comendo uma serpente, é ali que eles tinham que ficar e montar ali a cidade deles. Então, quando eles chegaram lá perto do lago Texcoco, eles avistaram aí essa águia em cima de um cacto comendo uma serpente. Foi ali que eles criaram ali a grande cidade asteca. Inclusive, gente, por eles viverem num local assim muito cheio de água, eles tiveram que adaptar o território deles para que eles pudessem estar produzindo os alimentos necessários a eles. Inclusive, eles criaram aí as chinampas. Essas chinampas eram terraços, eram canteiros que ficavam flutuando na água, onde eles plantavam seus alimentos. Chique demais, né? Mas tem um outro negócio aqui que é importante vocês verem também, ó. O chefe dos astecas era o imperador, abaixo dele estavam os membros do exército, os funcionários da administração e os sacerdotes, homens responsáveis pela parte espiritual. Abaixo deles estavam os comerciantes, agricultores e artesãos. Mas aqui embaixo nós temos: os astecas construíram pirâmides que tinham função de templos religiosos. Pois é, aqui na América, para quem não sabe, nós temos pirâmides. E essas pirâmides foram construídas de forma que eles nem imaginavam que existia lá pirâmide no Egito. As pirâmides são diferentes, as que foram encontradas aqui na América Central, mas são pirâmides. Então é uma coisa que deixava assim, os europeus perplexos quando eles davam de cara com aquele monumento todo ali. Outro povo que viveu ali na região do México foram os maias. Os maias inteligentíssimos. Foram por causa dos maias que nós hoje temos o nosso querido e amado chocolate. Pois é, foram eles que inventaram o chocolate. Na matemática, foi os caras que introduziu o uso do número zero. Eles são importantíssimos porque eles eram astrônomos fenomenais, que inclusive as pirâmides que eles construíam, que servia de templo religioso, servia também para a observação das estrelas e dos astros. Eles sabiam exatamente a época de chuva, a época de sol, todas as estações do ano eles controlavam, observando assim os astros, observando as estrelas. Os caras eram fera mesmo. Os maias tinham uma grande preocupação com a fertilidade e chegaram a criar um jogo para celebrar. O poc-tapoc era um esporte que tinha como objetivo acertar a bola dentro de um círculo, mas os jogadores só podiam acertar a bola com o quadril, o joelho ou o cotovelo. Gente, tem um desenho, um filminho que eu assisti esses dias. Eu agora esqueci o nome dele, mas na hora que eu estiver editando esse vídeo, eu vou procurar e vou colocar a foto do filminho para vocês verem. É muito bonitinho e retrata, assim, é lógico que ele traz muita coisa que não condiz com a realidade, com a descoberta dos espanhóis e como eles fizeram ao chegar na América, principalmente ali na região dos astecas e maias,
mas retrata um pouco da história que eles pegaram e colocaram dentro do filme. E um deles tem esse joguinho que mostra uma competição lá entre os deuses que chegaram lá contra a população indígena dali. É legal, vou deixar aí, vocês assistam depois, tá bom? E na América do Sul, mais especificamente na Cordilheira dos Andes, que era aquela região lotada de montanhas, que está até aqui entre parênteses, ó, cadeia de montanhas localizada no lado oeste do continente, viveram os Incas, que receberam esse nome devido ao imperador Sapa Inca, cujo nome significava Filho do Sol. Por isso que todos estavam sob seu domínio e recebia essa denominação. Ao contrário dos povos anteriores, os Incas viviam em pequenas aldeias autônomas chamadas de Aylus. Mesmo tendo autonomia, os povos dessas aldeias deveriam se apresentar ao imperador quando convocados. Dentre outras, o imperador podia organizar datas festivas e viagens e permitir casamentos. Os Incas possuíam uma arquitetura inteligente, como viviam nas alturas dos Andes, possuíam suas casas de pedra e usavam telhado de palha. Assim o sol aquecia as casas de dia e a pedra absorvia o calor por muito tempo, mantendo uma temperatura mais alta durante a noite. Além disso, eles desenvolveram a agricultura nas montanhas em forma de grandes degraus. A cidade de Machu Picchu era um dos centros urbanos dos Incas e, por ficar isolada, permaneceu preservada até hoje, recebendo inúmeros turistas do mundo todo. Ah, eu sou doida pra mim no Machu Picchu? Eu ainda vou. Deixa eu falar pra vocês, olha aqui para essa imagem que tá aí de Machu Picchu. Aqui vocês podem ver as construções. Eles desenvolveram agricultura em degraus. Eles observaram que, dependendo do degrau, o que eles plantassem ali desenvolvia melhor. Então tinha degraus mais altos que eles plantavam árvores frutíferas, outras mais baixas eles plantavam milho, por exemplo. Então eles eram muito inteligentes. Fora que não tinha um rio ali. Eles tinham que fazer eles fizeram uma adaptação para captar a água da chuva, e essa água da chuva corria em uns canais do lado da plantação que servia para irrigar, e ainda tinha um local onde eles armazenavam essas águas. E também, gente, na hora de construir, eles usavam pedras, eles desciam a montanha para buscar pedra, subiam blocos enormes de pedra, que sofrimento, Jesus, e colocavam elas tão juntinhas umas nas outras, tão bem colocadinha, que não passa nada entre essas pedras. Como que eles faziam isso, gente? Sem ter a tecnologia que tem hoje, eu fico pensando, os caras era demais, né? Mas enfim, esses três povos mais conhecidos aí, que são os maias, astecas e incas, têm histórias maravilhosas. Se eu ficar aqui falando sobre eles, a gente vai falar o dia inteiro. Então vamos logo para a atividade, tá bom? Vamos lá, atividades. Número 1. Explique como era a organização social dos astecas. Está lá no comecinho do texto. O chefe dos astecas era o imperador, abaixo dele os membros do exército, os funcionários de administração e os sacerdotes, que eram os homens responsáveis pela parte espiritual. Abaixo deles estavam os comerciantes, agricultores e artesãos. 2. Compare a forma como os astecas e os incas utilizavam a agricultura. Bom, os astecas desenvolveram chinampas, que é uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas, que é aqueles canteiros flutuantes que eu falei para vocês, e os incas desenvolveram uma agricultura nas montanhas em forma de grandes degraus. 3. O Pok-Tok era um jogo praticado pelos maias na América. Cite outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano. Gente, nós temos aí a peteca, que era praticado pelos indígenas brasileiros mesmo antes da chegada dos portugueses. Eles praticavam aí esse jogo da peteca para meio que aquecer o corpo em épocas frias. E o basquetebol, que é uma coisa que foi inventada mais recente com relação à peteca, mas foi inventada aí lá nos Estados Unidos por um pastor presbiteriano que era professor de educação física no ano de 1891. E o nome dele era James Naismith, é um negócio assim, tá? Então, os jogos que eu sei que foram inventados na América são esses.
Se você tem outro, pode colocar aí. Existem vários jogos, por exemplo, alguns falando que a amarelinha, por exemplo, praticada ali também no México, muito comum nos Estados Unidos, mas há relatos que foram inventados pelos romanos, então eu coloquei o que são genuinamente americanos, tá bom? 4. A cidade de Machu Picchu é uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje e é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Cite outros patrimônios que você conhece. Então, você pode citar os que você conhece ou já ouviu falar. Eu coloquei patrimônio cultural, Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, e o Santuário de Matozinhos em Congonhas. Estes eu conheço pessoalmente. E coloquei aí também os patrimônios naturais, que são o Parque Nacional do Iguaçu e as reservas da Mata Atlântica. Tem muitos outros. Esses daí eu peguei de acordo com o site do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. Então você pode colocar outros também. Quer colocar algo que tem a ver aí com uma matéria que a gente está estudando? Você pode colocar a cidade de Chichén Itzá, lá no México, que são cidades maias, entre outros inúmeros que existem, tá? 5. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tá lá, Ailu, Chinampa, sacerdote, pirâmides e Andes. Vamos lá. Pessoa responsável por administrar a parte religiosa, letra C, os sacerdotes. Nome da cordilheira onde viviam os incas, letra E, Andes. Monumento construído para servir de templo religioso, letra D, pirâmide. Comunidades autônomas sob o domínio do Sapa Inca, letra A, Ailu. Pequenas ilhas agrícolas construídas em terrenos alagados, letra B, Chinampas. E a 6. Complete as lacunas das frases abaixo. Letra A. O imperador Sapa Inca tinha esse nome, que significava filho do sol. Os astecas e os maias viveram na região do México. C. O Poc-Tapoc é um jogo em homenagem à fertilidade. D. Os astecas eram chamados também de mexicas. E letra E. As pirâmides maias foram construídas alinhadas para a observação dos astros. Beleza? Chegamos ao fim, então, da semana 5, graças a Deus. Vamos agora para a semana 6.